Se você precisa desenquadrar o seu MEI e se transformar em uma microempresa, fica nesse vídeo que eu vou te explicar no detalhinho todos os processos que você precisa fazer. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu me chamo David Rosnes, eu sou contador e consultor tributário. Minha missão aqui no YouTube é ajudar empresários e empresárias a pagar menos impostos dentro da lei. Então, simbora. O processo de alteração de MEI para microempresa é um processo que exige bastante cautela e atenção. E também exige planejamento e estratégia nesse momento. Porque qualquer erro pode ser fatal e você pode perder dinheiro lá na frente. Então, a primeira parte que você precisa fazer é reestruturar sua empresa. É olhar os quinais que estavam dentro do seu MEI e verificar se você ainda vai continuar exercendo essas atividades ou se você quer acrescentar outras atividades também de acordo com a estrutura do seu negócio. E essa etapa de escolha de atividade ela é fundamental porque depois do processo pronto, se você quiser incluir uma atividade, você precisa repetir praticamente o processo todo. E nisso você vai precisar gastar dinheiro com taxas, com licenciamento também. Então, esse momento inicial de reestruturação de atividades é importantíssimo para você não ter um retrabalho lá na frente. Além das atividades também, você precisa já ter um planejamento tributário, porque a forma de tributação como microempresa, ela é completamente diferente como MEI. Então, você já precisa ter uma definição ali qual regime tributário você vai escolher, de acordo com as suas atividades, e como que vai funcionar a dinâmica de pagamento de impostos quando o processo for finalizado. Até para você preparar o seu caixa também, para você não sair no prejuízo, porque é um processo que vai ter custos de taxa, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas essa parte inicial ela precisa ser feita de forma bem cautelosa. Então, recapitulando, você precisa rever as atividades e a estrutura da sua empresa e também já ter um planejamento tributário feito para você seguir com o seu processo. A segunda etapa é a viabilidade, que está completamente relacionada com a parte de redefinição da empresa. A viabilidade nada mais é do que você verificar junto com a prefeitura e com o estado onde a sua empresa vai estar estabelecida, se você pode exercer as atividades naquele endereço. Então você precisa fazer isso, fazer esse comunicado, porque você precisa dessa autorização para a sua empresa estar 100% regular com os órgãos do estado e dos municípios também. Então, pode ser que você altere o endereço do seu antigo MEI, você vai operacionalizar a sua empresa em outro endereço. Então, você precisa passar por esse processo de viabilidade. E esse processo de viabilidade ele é completamente importante porque, às vezes, o empresário não sabe disso e já faz a locação de um imóvel, de uma sala ou de um estabelecimento que a prefeitura não permite exercer atividade ali. Então, ele é fundamental na parte do planejamento empresarial. Então, é importante você fazer a viabilidade antes de seguir com o processo de alteração do seu MEI, porque talvez alguma atividade que você escolheu, ela não pode ser exercida em determinado lugar e você precisa procurar um outro lugar para fazer ali as atividades da sua empresa. Então, não pule essa etapa de maneira nenhuma. Com a viabilidade da sua empresa aprovada, a gente parte para a estruturação do contrato social da sua empresa. O contrato social, ele é uma espécie de certidão de nascimento da sua empresa. Então, todas as informações que a gente definiu lá na parte de planejamento, elas vão estar contidas no contrato social. Então, o nome da sua empresa, como razão social, o nome fantasia, o endereço, o responsável legal, quem vai responder pela empresa, o administrador, os sócios da empresa. Então, quando você sai de MEI e vai para uma microempresa, você pode perfeitamente ter outros sócios na sua empresa também, como pode aumentar o capital social. Capital social é o valor que os sócios você tira do seu bolso para aplicar na empresa. Então, você pode alterar o capital social no contrato social da empresa. As atividades elas vão estar lá vinculadas também dentro do contrato social. Então, o contrato social ele vai regular e vai criar a sua empresa de fato. Então, vai ser a certidão de nascimento dela. E o contrato social ele vai ser protocolado na junta comercial do seu estado. Cada estado ele vai ter uma junta comercial que é de competência, obviamente, estadual. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde que eu estou, é a junta comercial do estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo tem a junta comercial de lá. Então, é esse órgão que você vai precisar pagar uma taxa. Aqui no Rio de Janeiro, o valor da taxa de alteração de MEI para ME está no valor de R$ 100. Antigamente era um valor de R$ 600, uma taxa muito custosa. Então, a Junta Comercial do Estado ela reduziu esse valor, trazendo um certo benefício aí para quem está saindo de MEI para uma microempresa, que já é um processo que custa bastante dinheiro. Então, aqui no Rio de Janeiro,
o valor é de R$ 100. Na junta comercial do seu estado, a gente precisa fazer uma análise para ver quanto que eles cobram para essa taxa de transformação. Então, o contrato social é o documento onde vai estar registrado todo o nascimento da sua empresa. Depois, conforme a necessidade, você pode alterar o contrato social. Então, por exemplo, você quer retirar um sócio ou incluir um sócio daqui a um tempo, aumentar capital social, você pode fazer isso também. Se você pensa que acabou, está enganado porque não acabou. O processo é longo. Depois da sua empresa ter registrado o contrato social na junta comercial, a gente parte agora para a legalização municipal e outras legalizações estaduais. Todas as atividades, seja prestação de serviço ou atividade de comércio e atividade de indústria também, precisa de alvará de funcionamento. E esse alvará de funcionamento é liberado pela prefeitura. Então, cada prefeitura tem um jeito ali de trabalhar. Então, depois do contrato social ajustado, né, a gente emite ali o alvará de funcionamento que vai ter uma taxa também a ser paga. Então, a taxa ela vai variar de prefeitura para prefeitura. Por exemplo, tem municípios que a taxa é menor, só que todo ano você precisa pagar a taxa. Já outros municípios, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a taxa em 2026 está entre 1.200 e uns quebrados, você não precisa pagar o alvará todo ano, né? Você paga uma vez e depois você não precisa pagar mais. É um pouco mais caro, mas você paga uma vez só. E também tem atividades que vão precisar de outras regularizações. Então, por exemplo, se você é um bar ou restaurante, vai precisar de licenciamento sanitário, vai precisar de concessão do licenciamento do Corpo de Bombeiros. Se você tem atividades regulamentadas, que tem órgãos ali de regulamentação, você vai precisar também fazer a sua legalização junto com esse órgão. Então, por exemplo, psicologia, atividades relacionadas à administração, precisa estar vinculada com o CRA, que é o código, que é o Conselho Regional de Administração, melhor dizendo, psicologia é o CRP, contabilidade tem o CRC, advocacia tem a OAB e assim sucessivamente, tá? Então você precisa verificar também se as atividades que você escolheu precisa ter uma regulamentação específica para os órgãos regulamentadores. Então é importante também você se atentar a isso. Por último, e não menos importante, você precisa ter uma contabilidade que te assessore do início até o fim desse processo de transição. Porque é um processo delicado, é um processo demorado, é um processo que você vai gastar dinheiro e muitas das vezes o MEI que sai é desenquadrado de microempreendedor individual, não tem essa grana para desembolsar. Então você precisa ter uma contabilidade para fazer todo esse processo de forma estratégica, segura, para você lá na frente não precisar gastar dinheiro novamente com isso. Então, se você está nesse momento que está fazendo a migração de MEI para microempresa porque estourou seu faturamento ou por outras questões também, mande a mensagem aqui, comente nesse vídeo ou clique no link aqui da descrição do vídeo, que meu contato vai estar disponível e vai ser um prazer poder te ajudar nesse processo tão importante para você e para sua empresa também. Então, gostou desse conteúdo? Clica aqui no joinha, faça um comentário aqui no vídeo, compartilha com seus amigos e amigas que estão nesse momento de transição de MEI para ME. É um processo que dá dor de cabeça, mas a minha missão é trazer uma tranquilidade nesse processo tão delicado e decisivo para você. Até a próxima!